A minha vida mudou muito desde que eu comecei a aprender e a escutar sobre Jesus. Durante a maior parte da minha vida, Jesus eu sabia que existia, acreditava, tinha a Bíblia, mas era uma coisa muito distante. Não era uma coisa próxima, não era algo que eu precisasse dele, que eu precisasse escutá-lo, conhecê-lo, ler a palavra. Eu não acreditava que para que eu ficasse próximo dele eu teria que escutá-lo e ler a Bíblia. Eu achava que isso era natural. Então não importava se eu saísse, se eu bebesse, se eu fosse para alguma festa, não importava nada. Porque eu sabia que ele estava próximo e que aquilo que eu fazia não era suficiente para poder me afastar dele. No meio que eu vivia, quem não matava, quem não roubava, aí eram esses os pecados, vamos dizer assim, que afastavam a pessoa de Cristo. Eu não via como, ao mesmo tempo, me aproximar de Deus e deixar de lado a minha vida. Eu não achava que isso era necessário. Eu achava que isso podia conciliar, que isso podia caminhar junto. Eu me aproximar de Deus significa abrir mão de uma vida que eu gostava muito. Significava abrir mão de tomar minha cerveja, significava abrir mão de um monte de coisa. Depois que eu comecei a ir para a igreja, que começou com a minha irmã quando ela se batizou há mais de 15 anos, depois a minha mãe, que eu comecei a conviver com isso, foi que aos poucos eu comecei a perceber que mais do que não roubar ou não matar, eu precisava mudar meus hábitos, eu precisava mudar meu comportamento, eu precisava mudar de atitude. Aos poucos eu fui aprendendo muita coisa da palavra de Deus, aos poucos eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo a igreja, depois veio a minha esposa que se batizou, a minha cunhada, a minha sogra. Mas ainda assim, ainda estava muito distante de Cristo. Eu tinha uma atividade profissional, onde eu passava a semana toda fora, só estava aqui nos finais de semana. Profissionalmente, financeiramente, estava sendo muito bacana, estava sendo muito legal, então eu imaginava que não precisava me aproximar tanto, que da maneira como eu era suficiente para poder ficar próximo de Cristo. E desde que eu resolvi deixar de lado a minha vida profissional para vir trabalhar com a minha família, com minha esposa e minha sogra, cunhada, que eu comecei a ver de perto, semanalmente, a palavra de Deus, nos estudos, inclusive dentro da empresa. E aí coincidiu de ser na mesma época que as meninas conheceram o Espaço Novo Tempo, e eu comecei a frequentar o Espaço Novo Tempo, mesmo que não fosse semanalmente, porque a gente trabalhava dia de sábado, mas eu comecei a ver com outro olhar, como eu nunca tinha visto antes. Comecei a perceber que eu precisava muito mais de Deus do que eu imaginava. Eu precisava de Cristo. Estou falando em poucas palavras, mas durou mais de 15 anos para me perceber e entender isso. Não adiantava ninguém falar, não adiantava eu ir para uma igreja e o pastor falar, não adiantava minha mãe ou minha esposa falar. Eu precisava eu entender isso. E muitas das vezes que elas falavam, para mim, muitas vezes o sentido era o inverso. Em vez de me aproximar, isso me afastava. Porque eu precisava ter a experiência. Só que eu não sabia muito disso, mas vim conhecer e ter essa experiência muito graças ao Espaço Novo Tempo, muito graças à minha família, a Gisele e a Cibele, uma série de mudanças na minha vida pessoal e profissional, que eu decidi por isso. Aos poucos, Deus foi trabalhando na minha vida. Aos poucos, Deus foi me mostrando muitas coisas que eu não conhecia. Ler a Bíblia, assistir diversos depoimentos, diversas palavras, diversos cultos, palestras, tudo isso foi me mostrando que a felicidade ou o sucesso ou estar próximo de Deus, isso tudo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quando eu decidi me converter, quando eu decidi aceitar a palavra, quando eu decidi me batizar, é porque eu passei a ter a certeza que Deus precisa estar mais presente na minha vida e eu preciso depender mais dele.
Você que está conhecendo um pouco da minha história, eu lhe convido a se aproximar de Deus, a conhecer um pouco mais de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar, porque você vai passar a confiar e acreditar em quem realmente pode lhe ajudar. A minha família é muito importante nisso. Minhas filhas, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, minha cunhada, sogra, todas elas me ajudaram demais e me ajudam o tempo todo. Mas somente Deus, somente Cristo é quem verdadeiramente vai estar comigo em todos os momentos. É Ele que vai me ajudar em todas as horas que eu precisar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O apoio da família é importante, o apoio dos amigos é importante, o apoio da igreja é importante, dos membros, de todos. Mas Deus e Cristo é quem verdadeiramente tem que estar do nosso lado. Então decida e vá atrás dele, vá buscá-lo, vá conhecê-lo mais. Tenho certeza que sua vida vai melhorar. Pode perder algo que para você é uma perca, mas pode ter certeza que para Deus é um ganho, uma vitória muito grande. Então decida por ele.